noite! Seja muito bem-vinda para a nossa noite especial do Dia das Mães. A gente fez essa programação para você que é mãe e para você que não é mãe, para você que é filha, porque todas nós temos isso em comum, nós somos filhas. E eu sou muito grata, porque eu tenho uma mãe maravilhosa aqui na Terra e eu sou filha de um Deus maravilhoso. E Deus, ele tem características maternas que nem nossa mãe. Ele traz aconchego, Deus é amor, Deus se importa com você e Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E hoje a gente tem aqui mães e filhas que vão nos trazer algo bem especial. Então agora a Verônica vai fazer umas perguntas para a Júlia em forma de entrevista. Então, fique à vontade. Boa noite. É um privilégio muito grande de eu entrevistar a minha amiga. Nós duas somos mães de 3 filhos homens. E hoje eu quero entrevistar a Júlia. Como foi a sua família? Quantos irmãos você tem? Como você percebeu sua família na infância? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Então, se vocês imaginam uma família bem cheia de altos e baixos, essa foi a minha. Eu sou filha de um homem que era alcoólatra, mas nós precisamos falar pro Dia das Mães, né? Sim, mas isso entra junto na família, né? A minha mãe sofreu bastante, nós tivemos bastante dificuldades na nossa família. E somos uma família de 9 irmãos, 5 mulheres e 4 homens. Então, se você pensa que você tem bastante filhos, meus pais tiveram 9. E foi assim, com bastante dificuldades, né? Passamos assim necessidade financeira, tivemos um momento assim bem legal na nossa família também, onde a gente trabalhou bastante, onde a gente começou a conquistar as coisas, mas tivemos um momento também de perda, onde o meu pai, ele por bebê, mas ele era uma pessoa muito querida e ele assinou de avalista para algumas pessoas e a gente perdeu tudo. Então foi um período assim de bastante dor. Então família para mim, como foi a minha família, a gente teve muitos altos e muitos baixos. Tivemos também um período mais tranquilo, mas o principal a gente não tinha, que era Jesus, nessa história. Então, ali faltou pra gente o fundamento, a razão principal de uma família. Então, se você perguntar pra mim como eu via uma família, é assim, uma questão bastante delicada, porque no meio de tudo aquilo, tantos filhos, toda a situação financeira, o pai na época bebia, graças a Deus meu pai parou de beber e depois a gente teve uma família harmoniosa, uma família gostosa, uma família bem legal. Então, mais ou menos isso seria sobre a nossa família no tempo quando eu era criança em casa. Legal. E você sonhava em ter uma família também? Como você sonhou sua própria família? Aconteceu tudo assim como você sonhou? Sim, eu sonhava em ter família, sim. Isso foi uma das coisas que os meus pais passaram pra gente e também depois, com o tempo, eu ainda estava na casa dos meus pais quando eu conheci Jesus e ali então eu entendi o que Deus tinha planejado, que quem é o autor da família, quem planejou a família é Deus. Então o fato dos meus pais terem tantos filhos, como eu sou a penúltima, ainda bem que eles não pararam, porque senão eu não ia existir, né? Então eu estou muito grata a Deus por os meus pais terem os 9 filhos e eu estou então entre eles. E Deus planejou família e isso eu acho que está dentro do coração de cada um, o fato de nós termos filhos. E para nós mulheres, eu acho que isso é bem natural, a gente querer ter família e querer ter filhos. As perguntas se aconteceu tudo como eu planejei. Não aconteceu tudo como eu planejei. Mas eu entendo que aconteceu tudo como Deus planejou.
Assim como a Vanessa mencionou sobre essa paternidade, que Deus tem algo aconchegante, assim como a mãe, Deus planejou os filhos assim como a gente tem eles, e aconteceu da forma dele, não da minha. E eu louvo a Deus por isso. Você acredita que seus filhos são dádivas de Deus? Mas com certeza, eu tenho convicção, plena certeza, isso mesmo, isso é muito claro para mim. Então conte um pouco assim, como foi a chegada do seu primeiro filho? Então, a gente casou em 97 e em 98, meu marido e eu já pensamos em ter o nosso primeiro filho. E eu tava tomando o anticoncepcional, né, porque a gente não queria já nos primeiros meses. E assim que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu logo engravidei e no mês seguinte eu já tive um aborto. Então, para mim foi assim o baque, né? Foi aquilo, eu não tinha planejado isso para mim e Deus fez algo interrompendo aquilo que eu tinha planejado. E depois disso, então, eu passei muito mal, passei assim uns dias bem difíceis da minha vida. Eu tive vários problemas, infecção, tive muitos momentos que eu precisei ir para o médico, então foram momentos bem difíceis. Quase 5 anos depois, chega o nosso esperado filho mais velho, Timóteo. E foi um momento assim muito legal, muito gostoso. A minha gestação foi uma gestação super saudável, mas nesse período houve uma pressão das pessoas de fora. E sobre isso eu queria falar um pouquinho, porque depende como a gente tá. Quando a gente tá bem e você vem e fala uma coisa pra mim, eu não vou me machucar. Mas se eu tô ferida, qualquer coisinha que você toca, aquilo fere. É assim como a gente se machuca, né? Machucou um dedo, parece que os outros 9 dedos não são atingidos, parece que você só encosta naquele. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Por nós termos tido uma perda, quando as pessoas vinham conversar comigo, parecia que elas só tocavam nessa minha ferida. E como isso era um peso para mim, como isso me doía, essa questão de eu não estar engravidando, aquilo para mim me judiava muito. Então a gente orou bastante, a gente clamou muito a Deus, e por isso que eu respondi assim, que com certeza os filhos são dádivas de Deus, porque foi Deus quem planejou e da forma dele. Então eu não posso dizer que os outros não foram, né? Mas o primeiro, então, quando chegou, foi assim, aquela expectativa, foi aquele momento assim, muito legal, foi muito gratificante, foi bem gostoso. Agora, olhando um pouco assim no teu dia a dia, com que tipos de dificuldades você passa no seu dia a dia? Então, falando um pouquinho assim, como você já mencionou, a questão de ser mãe de 3 filhos homens, é bem diferente. Eu não sei como é criar uma menina, né? Esse privilégio eu não tenho. Talvez você que está nos assistindo só tenha meninas, ou talvez você tenha os dois, que Deus confiou isso em tuas mãos. Mas no meu caso, eu só sei cuidar de filho homem. E eu precisei discipliná-los, porque muitas vezes eles não faziam as coisas do jeito que a gente queria. Então, dificuldades. Cada fase é uma fase. Tem um ditado popular que está por aí, que roda, que eu não concordo e eu não utilizo ele. Mas as pessoas dizem assim: crianças pequenas, problemas pequenos. Crianças grandes, problemas grandes. Nossas palavras têm poder. Se você que é mãe que está me assistindo, tente não usar essas palavras, ou se você usou, avalie elas em que sentido. Por quê? Porque as nossas palavras têm poder. Se eu falo, Verônica, filhos pequenos, problemas pequenos, filhos grandes, problemas grandes, o que eu estou planejando e focando e mostrando lá para frente? Que eu automaticamente, quando os meus filhos forem grandes, eu vou ter problemas grandes. Então eu não concordo com isso. E eu, desde os meus pequenininhos, eu entendi que cada fase é uma fase. E poder curtir essas fases. E quando eu ia disciplinar os nossos filhos com a varinha, até a gente brincou hoje, que a Verônica sabe disso já, e talvez você da casa não, mas eu pegava a varinha e eu ia assobiando ou cantarolando para corrigir os nossos filhos.
E isso é uma coisa que funciona. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mãe que retém a vara do seu filho, ela aborrece o seu próprio coração. Eu não tô dizendo para você espancar o teu filho, tá? Cuidado aí na casa. Mas a correção é com amor. Antes, quando a Vanessa fez a nossa introdução, ela falou sobre esse Deus de amor. E Deus também nos corrige e nos disciplina. Então, nós precisamos colocar os limites para os nossos filhos, até onde eles podem andar, até onde eles devem, e também ensinar eles a fazer escolhas. Se eu falar para ele não põe o dedo na chapa quente que vai queimar, eu preciso explicar isso para ele. E se ele quiser ultrapassar isso, o que vai acontecer? Vai queimar o dedinho. Então, dependendo, eu até pensei um pouco na lupa, né? Quando você tem uma lupa e você olha de um jeito, você amplia e aproxima as coisas. Quando se vira ela do outro lado, parece que distancia. Então, olhar para os nossos filhos com amor e saber que é um presente de Deus, que é uma rara joia, uma preciosidade que Deus confiou para nós em nossas mãos como mães, e poder assim, então, levar eles e conduzir eles para esse caminho certo, né? Que legal. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza, com certeza. Você fica decepcionado consigo mesmo e como você lida com seus fracassos? Essa é uma pergunta mais pessoal, assim, bem difícil para mim de responder, né? Sim, decepcionada, eu às vezes fico, mas eu olho muito pro lado assim, quando algo dá errado, aí eu faço algumas perguntas. Por quê? Para quê? Como? E tentar entender o propósito disso tudo. E tentar encarar essa dificuldade com um pouco mais leveza. Porque às vezes a gente encara essas dificuldades com tanto peso, como se eu não posso, eu não consigo, eu não sou um ninguém, sabe? Então eu tento focar bastante esse lado e me tiro o fardo de cima de mim, eu me sinto mais leve. Júlia, conta um pouquinho assim, o que você sonha para o futuro dos seus filhos? Em relação a casamento, profissão? Verônica, isso me lembra algo que eu aprendi quando eu morava lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha um dentista lá e ele me ensinou algo muito importante. Não sei se ele era cristão ou não, mas ele disse assim, os meus filhos precisam ser melhor que eu. Uau! E isso, o meu pai dizia assim, as coisas boas põe no bolso, guarde no bolso. E eu guardei isso no bolso. Eu quero que os meus filhos sejam melhor que eu. E eu tenho orado por isso. Eu tenho orado para que os meus filhos tenham um futuro excelente, que eles escolhem uma pessoa, que não seja eu que escolho a pessoa para eles, mas que seja o Senhor que mostra para eles e que eles possam ser direcionados e que eles estejam bem debaixo da vontade de Deus com respeito a casamento e futuro deles, que as escolhas deles não sejam as minhas escolhas, porque daí eu estou projetando algo meu. Então que eles tenham essa liberdade, mas que eles sejam melhores que eu. Esse é o desejo do meu coração. Qual o objetivo de ter filho? Cumprir a profecia, as promessas da palavra de Deus, né? Qual a maior tarefa de uma mãe? Eu acho que isso não é só para mim, é para todas, né? A maior tarefa para nós como mães é ser luz. É ser um modelo e mostrar para eles que existe um porto seguro, que existe um fundamento onde eles podem se fixar e ser um testemunho vivo, né? Nós como mães, eu como missionária, pastora, eu sei que a minha primeira missão é dentro de casa, mas isso não é só para mim com esse título, mas é para você que está em sua casa, para você, Verônica, para cada uma de nós. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos esse porto seguro para que eles não saiam vivendo de qualquer jeito. Hoje talvez tenha mãe em casa, aqui talvez também, né?
que estão bem cansados, desanimados. O que você poderia dizer para essas mães? Olha, ali eu pego o texto da palavra do Senhor que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu acho que é um dos versículos assim que eu posso deixar para você que está em casa, para cada uma de nós, de nós descansar no Senhor. Ser mãe não é ter tudo mil maravilhas, não é ter a casa sempre 100% limpa. E eu, lá em casa, quando a casa está toda bagunçada e chega a gente, eu digo aqui é a casa de família, né? Porque se nós não tivéssemos uma família, talvez as coisas estariam tudo sempre no mesmo lugarzinho, tudo cheio de pó e sem bagunça. Mas família é isso, ter as coisas um pouco mais solta, ter essa flexibilidade. E nós precisamos cuidar muito com a questão de nós não colocar uma carga sobre os nossos filhos e tem que ser assim, assim, assim. Deixa eles serem criança e seja um pouco de criança junto. Eu aprendi quando eu era bem jovem ainda uma frase que dizia: de criança e de louco, todo mundo tem um pouco. E vamos ser criança de vez em quando, né? Vamos brincar com os nossos filhos, vamos deixar o peso. Ser mãe não é um fardo. Ser mãe é um privilégio. É algo que Deus confiou na nossa mão, ter filhos, porque a Bíblia diz: sede fecundos e enchei a terra, né? E nós precisamos agir dessa forma. Então, essa é uma das responsabilidades nossas como mãe. Todas as perguntas, assim, como falando assim, você sendo mãe e tudo, você é uma mãe realizada? Eu acho. Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Eu sou uma mãe realizada. Eu me sinto uma mãe realizada. Então, seria isso. Muito obrigada, foi muito bom. E agora, para complementar ainda, um testemunho com a Marlise. Sim, boa noite a todas. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho de um testemunho da minha mãe. E já vou dizer que eu não quero engrandecer a minha mãe, não é que a minha mãe é a melhor mãe do mundo, não é porque ela mesma expressou isso e ela disse que também falhou em algumas coisas e chegou a pedir perdão para mim também. E a gente sabe que não existe a mãe perfeita, né? Mas algumas coisas eu gostaria de compartilhar exatamente porque através dos mesmo com fracassos, com limitações, eu gostaria de agradecer a toda a dedicação que a minha mãe deu, o amor, o cuidado que ela expressou e para mim e para nós como filhos, né? E eu sou grata simplesmente a Deus pela minha mãe. E não fui eu que escolhi a minha mãe e não foi ela que me escolheu também, né? Mas foi porque Deus queria que fôssemos ali, né? Uma família. E algumas coisas eu admiro na minha mãe e alguns aspectos eu gostaria de compartilhar, porque agora que eu sou mãe, a gente começa a perceber muito mais outras coisas. E ela cuidou de mim, né? Desde criança, cuidando da minha alimentação, sempre cuidando para que fosse uma comida saudável, uma comida natural, né? Ela sempre cuidava desse aspecto. Ela cuidava do vestuário, claro, as coisas básicas, né? A gente nunca tinha muita grande coisa, nada de roupas de marca, mas eu sempre tinha o que eu precisava, né? E ela cuidava também que eu tivesse o meu descanso, o meu lazer e com muita alegria. Eu me recordo dela brincando comigo, gastando tempo comigo. Foi sempre muito especial isso. E agora que eu já sou adulta, né, eu reconheço o quanto que ela me protegia também de más companhias, né? Para crescer num ambiente saudável, ela cuidava tanto no meu
com quem eu andava, quem eram os meus amigos, moralmente, o que eu lia, o que eu olhava, né? Ela cuidava disso, ou pelo menos se interessava naquilo o que eu estava olhando, e espiritualmente também, né? E se hoje eu vejo quanta literatura existe, quantos cursos são oferecidos para a educação de filhos, né? Eu vejo que no meu tempo, quando eu era criança, não tinha tudo isso, né? Mas hoje, eu sendo mãe e eu tendo tido já tenho vários livros, tenho feito alguns cursos, né? Eu vejo o quão sábia minha mãe já foi naquele tempo, mesmo não tendo todo esse material que hoje nós temos, né? E eu vejo isso como uma maneira de ela ter buscado orientação de Deus para educar os seus filhos. E alguma coisa que eu também eu sou muito grata pelas lembranças que eu tenho da minha mãe, ela contando histórias para mim, né? Às vezes cantava. E uma das coisas que ela sempre fazia, quando eu ia para a cama, que ela orava por mim e comigo. E foi com ela também, né? Que ela que me ensinou a orar e a conhecer quem é Jesus, né? E uma coisa que também foi através dela também, né, junto com meu pai também, mas hoje que estamos mais falando da figura da mãe, foi por ela também que eu queria entregar a minha vida para Jesus, né, e seguir os seus caminhos. Foi o exemplo que ela tem deixado para mim. Isso também tem sido uma motivação e uma alegria para eu também seguir esse caminho. E eu agradeço a minha mãe também, que ela me ensinou, né, e despertou em mim, por exemplo, a questão de culinária, né, de fazer algum bolo. E naquela minha alegria, eu queria fazer uma surpresa para ela, e eu fazia um bolo e o negócio não dava certo. Muitos bolos estraguei, até meus cachorros não queriam comer os bolos porque não deu certo. Mas eu sou muito agradecida pela minha mãe, porque então ela me ensinava como que fazer de novo, como que tinha que preparar, e aquela alegria então quando dava certo e quando a receita então deu e a gente podia então comer e saborear o bolo então, né? Então eu sou muito grata a Deus pela minha mãe. Sou grata também a ela, se eu penso na minha infância, pela paciência que ela teve comigo, né? Eu sei que o meu mundo imaginário é muito grande e sempre tinha alguma coisa que eu queria fazer ou inventar. Então, por exemplo, o meu quarto virava uma loja, a sala virava um acampa dentro, as flores dela viravam comidinha para minhas bonecas, mas tudo isso, né, ela permitia. E claro que depois da bagunça toda eu tinha que também aprender a arrumar as coisas, né? Essas eram as regras que a gente também tinha que cumprir lá em casa. E uma das coisas também que eu aprendi da minha mãe que eu via nela também muitas vezes que ela não estava sempre sorridente, sempre alegre, né? Ela tinha os dias de tristeza dela também, e ela tinha os motivos para isso, certamente. Mas a gente também tinha os momentos de muita alegria, de muita gargalhada, de muita felicidade como família também. Isso me alegro muito que eu tive isso também da minha mãe. E hoje a minha mãe, com seus 83 anos, dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, né? Eu vejo o quanto que ela ainda está disposta a investir no reino de Deus, o quanto que ela ainda tem a vontade de falar do amor de Deus para outras pessoas. Ela sempre carrega junto na bolsa dela um folheto que ela entrega para as pessoas, seja no caixa do supermercado, seja para uma vendedora numa loja, e sempre tentando ainda falar do amor de Jesus para outras pessoas.
E essas coisas, vendo nela, isso me motiva, isso me inspira para continuar também, né? E uma das coisas que eu vejo ainda nela hoje, que ela ora todos os dias por mim e por toda a minha família, né? E eu sou muito grata a Deus pela minha mãe, porque ela é minha mãe, mas ela é minha amiga também, né? E isso eu sou muito grata que Deus concede isso para nós. E uma coisa que eu gostaria de deixar como um desafio, né? Agora estamos diante do Dia das Mães e eu não sei, eu não conheço as mães de vocês, né? Não conheço as mães das que estão nos escutando, se elas eram boas mães ou não tão boas mães. Isso também eu acho que não vem ao caso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você poderia encontrar uma coisa pela qual você poderia dizer muito obrigada pela sua mãe, né? Alguma lembrança, um gesto, algo que você gostaria de agradecer à sua mãe nesse Dia das Mães agora, né? É um desafio, talvez você nunca falou um muito obrigado por alguma coisa, né? Mas eu acho que é uma maneira de a gente poder agradecer, né, a ela. E se caso alguém não tem mais a sua mãe viva, agradeça a Deus pela mãe que Deus confiou para você, né? E agradeça a Deus por algo que você lembra que a sua mãe fez. E eu acho que dessa maneira também a gente está honrando, né, a nossa mãe, como nos ensina também o 4º mandamento. Então eu agradeço a mãe e agradeço a Deus também por as mães que Deus nos tem dado. Obrigada, Marlise. Antes de você lançar o desafio da gente procurar algum motivo de gratidão, eu já estava pensando, com esse testemunho deu para perceber o coração grato que você tem para tua mãe. E eu também quero ter esse coração grato. Então, que a gente consiga realmente achar algo, um motivo assim pelo qual a gente é grato pela nossa mãe. Nós desejamos a todas vocês um feliz Dia das Mães.